A gente ir começando, eu vou apresentar um pouquinho aqui, né, da nossa sociedade, principalmente hoje, desse trabalho da comunidade cultura, né? Enquanto a gente espera um pouquinho, é, eu vou apresentar para vocês, né, que primeiro dizer para vocês que todos sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui, né, hoje, que é uma alegria compartilhar com vocês de reflexões, né, provocadoras e tão importantes tanto para a nossa sociedade, para a nossa cultura e para a nossa clínica. O trabalho da comunidade cultura tem o objetivo de articular ações que estabeleçam o diálogo entre a psicanálise e outras áreas do conhecimento, visando uma aproximação dos campos sociais e culturais que somos inseridos com as ideias psicanalíticas. O nosso trabalho pretende expandir a psicanálise, inserindo-a cada vez mais na cultura e na comunidade em geral, criando práticas de estudos, reflexões que possam ultrapassar a clínica privada. Nosso interesse hoje, com esse espaço que denominamos Precisamos Falar Sobre, é de abordar assuntos urgentes e incômodos que precisam ser ditos por parecerem óbvio e que acabam por se tornar tabus, escondidos por fachadas e preconceitos de tranquilidade e descaso, passando despercebido por todos nós em nosso cotidiano. Para isso, será necessário entrelaçar as muitas facetas da nossa cultura, que tanto influencia e estrutura a nossa sociedade, com uma psicanálise contemporânea e mais humana. Hoje, será o nosso oitavo encontro que nós denominamos Precisamos Falar Sobre. E o nosso convidado hoje é o psicanalista Rússio Cassorla. E ele vai trazer hoje, né, um importante tema, né, principalmente porque nós estamos às vésperas do Setembro Amarelo, apesar de ser um tema que a gente tem que ser tratado o ano inteiro, né? O comportamento suicida. Cassorla, eu vou apresentar o nosso convidado, né? E vou pedir desculpa a Cassorla, porque eu não tenho domínio da língua inglesa, né, do inglês. Então, eu vou deixar para a Caçola se apresentar em dois itens do currículo dele. Mas eu vou dizer, olha, Rússio Caçola é analista de data das sociedades brasileiras de psicanálise de São Paulo e de Campinas. É professor titular da Universidade Estadual de Campinas. É colaborador do dicionário enciclopédio da Internacional Psychoanalysis Association. Coordena o Work Party, microscopia da seção analítica. Entre outras publicações, que são muitas, ele é autor dos livros. Vou mostrar para vocês, ó. A psicanálise, ó. A psicanálise, o teatro dos sonhos e a clínica do Enectman. Eu acho que é um livro que a gente tem que ler, reler, reler, faz parte, né, da nossa prática. O psicanalista, o estudo sobre o suicídio, psicanálise e saúde mental. Então, é esse hoje que é o tema do nosso encontro, né, também é um livro importantíssimo, né, para além do tema, para a nossa clínica. E um dos mais recentes é A Turbulência Adolescente, Estudos Psicanalíticos, da editora Blucher. E que nesse livro aqui, ele também tem um artigo, que é eu acho que é o último artigo, né, que ele fala sobre a é, simbiose, adolescência e autodestruição, né? Ele também, esse artigo está aqui, mas eu acho que é importante, né, esses livros. A Diana vai compartilhar, tá? Aí no feed, aqui no chat, os links
dos livros, se vocês quiserem conhecer um pouco mais a obra do Cassorla, tá? Cassorla, agora está com você, a palavra é sua. Agora vamos saborear o seu conhecimento. Tá bem, eu queria que vocês ficassem alertas se não ouvirem, tá? Que às vezes eu me afasto do computador e Tá, vocês não ouvem. combinado. Primeiro, prazer de estar com vocês, né? Muita, temos uma longa história em conjunto, né? Eu colaborei bastante aí com a primeira turma e acabei sendo escolhido como um dos padrinhos, que é o meu título mais importante. Eu devia ter colocado no currículo, né? Porque esse foi uma escolha das pessoas, né? Então, vamos ao tema, né? Eu vou começar com uma vinheta clínica, ou talvez duas vinhetas clínicas. Em cima das vinhetas, a gente pode discutir. As vinhetas são todas ficção, são todas inventadas. Então, nós não estamos mantendo o sigilo ético. Então, a gente inventa as histórias a partir da nossa experiência. Se alguma pessoa se vê na história, é porque ela é ser humano. Todos os seres humanos passamos por situações semelhantes ou parecidas, né? Na verdade, o tema é falso. Suicídio não é um problema. Eu vou provar para vocês que o suicídio não é um problema e vou provar para vocês que o suicida não procura a morte. Então, com isso, vocês vão ficar curiosos, né? Então, vamos lá. Eu vou repetir. Suicídio não é um problema. E segundo, o suicida não quer morrer. Um menino de 14 anos, trancado no quarto, após sofrer bullying na escola. Ele era considerado um pouquinho destoante do resto das turmas, porque ele tinha traços indígenas e negros. Então, ele era considerado um menino feio, feioso. E o apelido que lhe davam era feioso, né? Ou feioso para lá, feioso para cá. Aparentemente, ele levava isso razoavelmente bem. Mas, num determinado momento, ele foi acusado por uma menina de assédio sexual. E ele se sentiu totalmente injustiçado, porque ele era uma invenção da menina e da turma das meninas, né? Que fazia parte do bullying, com certeza. Só que, após essa acusação, nós estamos em tempos muito fanáticos, muito rígidos, né? Então, ele foi excluído de todos os grupos de meninas e de meninos também. Então, ele ficou isolado na turma, continuava o bullying e se sentindo abandonado, injustiçado, incompreendido. Ele então passa a não querer ir mais na escola, se tranca no quarto e entra em contato com redes sociais, passa o dia todo no quarto com as redes sociais. Em um determinado momento, ele entra em contato com um grupo de extrema-direita, misógino, supremacista branco, que acha que os brancos são uma raça superior, e que acha que as mulheres são todas falsas, aproveitadoras, em última instância são todas prostitutas, né? E que a sociedade está sendo dominada pelas mulheres, pelos homossexuais, pelos negros, pelos indígenas. O discurso de extrema-direita, misógino, né? E logo ele se sente muito acolhido nesse grupo, porque é um grupo em que todos são amigos e todos pensam mais ou menos igual, e que a sociedade está contaminada
pelo marxismo cultural, né? Pela escola sem partido, e que a educação é para feminizar os homens, né? Para tornar os homens afeminados e, e sendo dominados, né? Pelos comunistas, marxistas, enfim. Provavelmente você já tem notícia desses grupos, né? São grupos extremamente fortes e poderosos na internet e fora da internet também, né? A questão é que lá ele se sente em casa, se sente acolhido, se sente visto, os palpites dele são considerados e ele se sente um menino aceito e inteligente. Esses grupos, eles vão crescendo, eles se comunicam com outros grupos e existe uma rede internacional de extrema-direita. Como existem outros grupos, talvez de extrema-esquerda, mas os de extrema-esquerda atualmente estão em baixa, né? Estão na moda, são de extrema-direita. Então, e aos poucos ele começa a ouvir e se identificar com situações dos tipos: nós temos que usar a violência para mudar o mundo. Nós temos que matar, né? Temos que matar os comunistas, os marxistas, as feministas, e todos esses grupos homossexuais, gays, né? E que querem nos dominar. E pregam a violência. E aí ele entra em contato com atentados terroristas, né? Tem no mundo todo atentados terroristas, atualmente principalmente da extrema-direita. E ataques às escolas. Então, como vocês conhecem, um monte de gente que entra nas escolas com armas e ataca, né? Mata as pessoas. E esses ataques às escolas deixam ele fascinado, porque aí ele vê que ele está certo e ele pode se vingar da escola, né? Se vingar dos professores que não o protegeram, dos colegas. Então ele começa a fantasiar que ele poderia comprar uma arma, entrar na escola e matar indiscriminadamente, assim como ele existem dezenas ou centenas de atentados, no mundo todo, principalmente nos Estados Unidos, mas no Brasil nós já temos em torno de 30 atentados às escolas, inclusive com mortes, né, e suicídios. Então, na fantasia dele, ele vai entrar na escola, vai matar todo mundo e vai se matar em seguida. Ele poderá fazer isso, ou poderá não fazer isso. Mas a ideia dele é essa. Eu vou matar todo mundo e vou me matar. Tá? Bem, por que que ele vai se matar? Porque ele vai matar todo mundo. A gente poderia pensar de uma maneira bem simplória, né? Ele vai se vingar do maltrato que ele sofreu. Ele está ressentido, injustiçado, então ele vai fazer as pessoas que o puniram, que o maltrataram, vão ser maltratadas também. É uma retaliação. É difícil de entender, né? E quando a gente estuda ataques às escolas, nós vamos ver que o bullying está sempre presente. Não sei se vocês aí em Minas têm acompanhado o suicídio de um menino aqui no Colégio Bandeirantes, aqui em São Paulo, colégio de elite, né? E ele deixou uma gravação, 6 minutos. E a gravação está na internet. Ele descreve o bullying que ele sofreu. Ele era homossexual, né? E ele vai descrever, ele vai citar os nomes das pessoas, inclusive, e ele dedica a morte dele a essas pessoas. E nome e endereço, colegas, professores. Né? E ele se atirou no metrô. O nome do metrô, Estação Paraíso. Então, eu já vou adiantando para vocês quais são as fantasias
que estão por trás do ato suicida. A primeira fantasia, que aparece claramente neste caso, é a vingança, porque ele não só mata, mas ao se matar e dedicar a sua morte à sociedade, às pessoas que o maltrataram, ele faz com que essas pessoas se sintam culpadas pelo resto da vida. E são lutos praticamente ina, eh, inelaboráveis, né? Porque é uma acusação violenta. Pode ter acontecido, não, não importa. Né? Pode ser fantasias dele, né? Nós somos psicanalistas e nós lidamos com o mundo interno. Mas na cabeça dele, ele foi maltratado e ele vai se vingar oferecendo sua morte a ele, né? E mais ainda com o áudio. Antigamente, a suicida deixavam bilhetes, cartas, né? Agora eles deixam vídeos e áudios. É muito agressivo. O ato suicida é extremamente agressivo para as pessoas que sofrem e ficam. Há outros que não são tão agressivos, principalmente as festas, porque aqui nós não vamos encontrar uma doença mental. Nós podemos encontrar configurações inconscientes que talvez com o tempo a gente possa conversar. A outra fantasia, talvez a mais importante, é que a morte não é fim, que após a morte existe uma outra vida. Não precisa ser religioso por isso. Eu não tenho certeza, mas apostaria que se jogar no metrô na Estação Paraíso, é buscar paraíso. Então existe uma fantasia de que existe um mundo em que não há sofrimento, não há bullying, não há violência, não tem estupro, não tem incompreensão. Esse mundo é um mundo idealizado. Esse mundo é o paraíso. Esse mundo é a volta ao útero materno. Essa, essa morte é a volta à Mãe Terra. Basicamente, quando nós morremos, nós voltamos à Mãe Terra. E a gente identifica essas fantasias no paciente que tem ideias suicidas, que tem fantasias suicidas, ou no paciente que tentou suicídio e chegou a nós. Ou no vídeo ou nos áudios. Por exemplo, esse menino, ele fala, eu sei que eu vou para o inferno, mas quem sabe, né, exista um outro mundo diferente do inferno em que eu seja acolhido. Ele fala isso. Então, é a ambivalência, né? Ele não sabe se vai para o inferno, se vai para o céu. É inconsciente isso. Então, aqui eu já estou provando para vocês que o suicida, ele está indo para um outro mundo em que não há sofrimento e, após a morte, ele imagina todas as pessoas que o maltrataram, a sociedade, sofrendo. A gente trabalha em psicanálise como vocês, né? Às vezes tem a oportunidade de encontrar um paciente nessas condições que tem uma parte não psicótica razoável, em que a gente pode até brincar com ele. A gente fala para ele, mas você não vai ver seus pais sofrendo, você vai estar morto. É verdade, eu vou estar morto. Não, mas eles vão sofrer, eles vão continuar sofrendo, né? Então, existe uma fantasia que depois da morte você vai continuar vendo o sofrimento das pessoas. Eu não quero enfatizar tanto a questão da vingança e da agressividade, porque ela não é necessariamente o fator mais importante. Só que aqui na vinheta surgiu como um fator muito importante. Outra fantasia do suicídio é mostrar o seu desespero,
sua desesperança ao ambiente, um pedido de ajuda. Então, o suicida, não necessariamente ele quer morrer, ele pode fazer um ato suicida, ele pode demonstrar que ele quer desistir da vida, né? Ele pode verbalizar isso, ou pode dar outros sinais. E aí sim, nós estamos numa posição privilegiada como profissionais, né? Para orientar as famílias, para que eles identifiquem. E há outras fantasias que a gente vai descobrir, sentimentos de culpa por coisas que a pessoa fez ou não fez, sentimentos de culpa pela sexualidade, por fantasias homicidas. E aí a gente vai caminhando em direção à melancolia, que é aquele quadro típico, né, da psicose bipolar, onde nós encontramos a maior taxa de suicídios, né, que são os pacientes com transtorno afetivo bipolar, principalmente na fase depressiva. Né? Pode haver um momento maníaco em que a pessoa se mata e depois vem a depressão. Isso está muito bem descrito por Freud e Ludmilla Cunha. É um objeto internalizado, persecutório, que fica de dentro da nossa mente dizendo que nós somos culpados e que nós merecemos morrer. Esses pacientes costumam chegar mais a psiquiatra, eles não chegam a gente. Ou se chegam a gente, é mais uma questão, nós somos mais assessoria, porque o tratamento mais importante é o psiquiátrico. É alguma coisa que tem componente genético, constitucional, e precisa de tratamento psiquiátrico. Os pacientes que chegam a nós são mais esses que eu acabei de descrever, esse e o próximo que eu vou descrever, e depois eu vou fazer uma pausa para a gente começar a conversar. Eu vou, então, colocar um segundo paciente. Um paciente que é um rapaz, 16 anos, que começa a terapia e ele logo faz uma transferência idealizada. Ele passa a ver seu analista como uma pessoa muito amada, muito querida, e ele gruda no analista, fica muito dependente do analista. Cá entre nós, esse terror que ele vive, é um terror interno, faz com que ele se grude no objeto protetor. Por isso que o analista fica idealizado. Nós vamos ver depois que esse mesmo rapaz, ele se gruda de uma forma idealizada ao objeto. Vamos imaginar que ele tivesse uma namorada. Ele grudaria nesse namorado e formaria uma espécie de relação indiscriminada. O que é uma relação indiscriminada? O objeto não é objeto separado de mim. Ele é um prolongamento meu. Eu não vivo sem ele. É o caso de vocês que não vivem sem vocês, seus namorados, seus maridos, certo? Quando o marido sobe, desaparece, vocês entram em ansiedade de aniquilamento, certo? Não vão sobreviver sem o marido. Mas sobrevivem, né? Senão não estariam aqui, não teriam deixado marido em casa. Mas em adolescentes, eu considero que é normal aquela fase de paixão de adolescente. A paixão de adolescente é uma paixão narcísica. O que é narcísico? Eu não estou me relacionando com o objeto. Eu estou me relacionando comigo mesmo através do objeto. O objeto é o espelho no qual me vejo. O espelho, o olhar da mãe que faz com que o bebê se sinta existente. Então, eu me vejo nos olhos da minha namorada. E ali eu me sinto lindo e poderoso. É claro que a minha namorada tem que ter um olhar lindo e maravilhoso para mim também. Como é mais comum a gente identificar a simbiose nas meninas do que nos meninos, eu vou pular o caso clínico, depois eu volto a ele.
e vou falar da menina. A menina, por motivos desconhecidos, mas provavelmente por causa de aspectos psicossociais, ela gruda no namorado com uma intensidade muito grande. Ela não vive seu namorado. A paixão da menina é muito mais intensa do que a paixão do menino. É claro, cada caso é um caso, né? Então, o menino passa a ser o prolongamento dela. Ela vive em torno, em torno do menino, que é uma parte dele. Então, ela tem ciúmes, se sente facilmente abandonada, está sempre correndo o risco de que o menino olhe para outras meninas, né? Então, isso que a gente chama de relação simbiótica, que é normal na adolescência, aquele apaixonamento inicial que vocês viveram. Paz é o príncipe encantado que vai suprir todas as suas necessidades. E para o rapaz, a moça é a fada madrinha que vai suprir todas as suas necessidades. Normalmente, na adolescência, depois dessa fase inicial, a pessoa começa a entrar mais no mundo da realidade, na triangulação. A fase inicial é narcísica. Eu e o outro somos um, certo? Narcísico. Na fase em que eu aceito que o outro é outro, nós estamos no ético. Existem três: eu, o outro e o resto do mundo. Né? Para quem quiser teorizar, nós saímos da posição esquizoparanoide, que é o início, né? E vamos para a posição depressiva. Quando a gente descobre que o nosso namorado ou nossa namorada tem vida própria, tem pensamentos próprios, tem amigos, tem família, não? E a gente vai ter que aprender a lidar com a frustração. Esses meninos ou meninas que não conseguem sair da simbiose, eles mantêm a simbiose, eles provavelmente têm problemas de déficit da capacidade de simbolizar. E você sabe que símbolo é a possibilidade de você substituir o objeto externo por um objeto interno. Então, você simboliza, hein, dentro de você e você pode abandonar a mãe real e carregar a mãe dentro de você, o objeto, né? Se você teve um déficit nessa área, se você não tem um objeto interno suficientemente sólido, então você precisa do objeto externo o tempo todo para se sentir suprida. Então, nós estamos aqui em uma patologia que tem a ver com o início da vida. Os bebês que não tiveram a sorte de sentirem que suas mães foram adequadas. Não que as mães não foram adequadas, podem ter sido adequadas, mas o bebê, por fatores congênitos, não sentiu suficiente. Né? Que eu estou fazendo uma campanha há muitos anos para acabar com essa história de falar que as mães são as culpadas. Né? Chega disso. Para com isso. A mãe não teve capacidade de rever. Eu tenho vontade de dar um tiro quando alguém fala isso. Não é que a mãe não teve capacidade de rever, é que houve uma relação mãe-bebê, continente contido, que não foi suficiente e ninguém tem culpa de nada. É uma questão da relação mãe-bebê. Então, agora que os homicidas diminuíram, vamos voltar aqui à questão Antigamente era pior. Não, não, ainda hoje, né? Ausência de pai. Todo mundo tem ausência de pai. Todos os nossos casos não têm ausência de pai, não é isso? Então, tem um monte de gente com ausência de pai que está vivendo otimamente. Então, não é por isso. Porque a função paterna não precisa do pai. A mãe pode usar a função paterna. A função paterna é aquela função que discrimina o bebê
da fantasia narcísica. Então a mãe faz isso. Qualquer pessoa, a sociedade faz isso. Então vamos voltar para essa fantasia da menina que acredita que seu namorado é o prolongamento dela. E aos poucos ela vai percebendo que não é bem real e ela começa a sentir fantasias de deixar de existir. Eu existo quando o meu namorado me olha. Eu existo se eu for casada. Eu caso com qualquer porcaria, mas se eu não for casada, eu não existo. Então eu preciso ter o atestado de casamento. Então são essas áreas que nós estamos trabalhando. Não? Eu falo de brincadeira, mas o assunto é sério, porque o sofrimento é real. Essas meninas e meninos também, eles precisam desesperadamente então do escudo protetor de alguém que faça que elas se sintam vivas. Além do namorado, podem ser os pais, né? Pode ser amiga, né? Vocês todos que passaram pela adolescência, lembram-se do desespero que sentiram quando a sua melhor amiga, que era um prolongamento de vocês, começou a namorar. Vocês se viram abandonadas, traídas, querendo morrer, querendo matar a sua amiga e o namorado dela, né? Mas aí a sabedoria diz, bom, já que ela arrumou um namorado, deixa eu arrumar também. Então, o que acontece é o seguinte, para você retomar a simbiose, você vai chantagear o objeto, vai seduzir o objeto, vai brigar com o objeto, vai ameaçar o objeto. Então, são aquelas brigas terríveis que ocorrem entre os casais, né? Ciúme, tentativa de controle, e nós vamos ver isso o tempo todo nos casais, entre nós como casais, né? Nossos amigos, nossos pacientes. É aquela fantasia de que meu marido e minha esposa são propriedade minha e eles têm que estar sempre disponíveis. E não estão. E quanto mais a gente cobra, menos disponível fica, porque a pessoa também se sente atacada. Como é que os homens fazem quando as mulheres não se submetem a eles e eles não os controlam? E eles vivem terror de aniquilamento. Se sentem, eles que eram poderosos, se sentem fragilizados, diminuídos, traídos, insuficientes. Eles vão entrar em contato com a sua fragilidade. O que os homens aí em Minas fazem quando a mulher não faz o que eles querem? Matam, né? Matam as mulheres. Batem nas mulheres. Matam. Então, nós estamos aqui numa área que é muito próxima do suicídio, que é o feminicídio. Às vezes matam as mulheres e se matam também. Mas matar as mulheres é suicídio também, porque a pessoa vai acabar presa, vai passar o resto da sua vida presa, né? Então é homicídio, suicídio, suicídio simbólico. As meninas, mais comumente, não matam seus namorados. Elas tentam suicídio. Hora do, hora do terror do aniquilamento, elas tentam suicídio. Não são necessariamente suicídios muito graves, têm tentativas muito graves do ponto de vista de planejamento. Geralmente são atos suicidas que às vezes passam até por manipulação, que é um termo que eu não gosto. Eu não acho que ninguém manipula, porque não precisa ter alguma coisa por trás, né, dessa fantasia de manipulação. Então, aqui nós vamos encontrar as três características que eu declarei antes. Primeiro, volta para um mundo idealizado, que era o que ela queria com o namorado, ou com os pais, ou com a amiga. Eu morro, mas eu vou
eu encontrar Deus. Ou eu vou encontrar a vovó, que me tratava tão bem quando eu era criança, que eu me sentia tão protegida, tão amada, e a vovó morreu, eu vou encontrar no outro mundo. Então, essa é a primeira fantasia. A segunda fantasia, eu me vingo desse namorado, desse objeto traidor, que não me deu todo o apoio que desejava. Na verdade, esse objeto traidor, ele é representante do casal parental internalizado. O casal parental que foi internalizado como insuficiente, né, e com o qual a menina está brigando o tempo todo, se sentindo diminuída, frágil, e tentando, então, escapar dessa fragilidade através da simbiose com o objeto idealizado. E a terceira é o pedido de ajuda, porque de 30 tentativas de suicídio, só uma que morre, as estatísticas. E às vezes morre por engano. Não é que a pessoa errou no 12. Tem uma história típica, né? A história típica é o casal de namorados que vai na balada, né? Se fala balada em Minas, fala, né? Balada. Sim, Que acho vai que aqui também fala, fala assim. tem outro nome, porque isso de cada 2 anos muda. Discoteca, balada, rave. Uhum. É, eu Rolê, acho que qual mais? rolê. Rolê, rolê, isso mesmo. Rolê. Cada geração adolescente tem um nome diferente. Entre uma geração e outra são 2, 3 anos, né? Então, a gente que trabalha com adolescente precisa, às vezes, perguntar a linguajar do adolescente, né? O que ele está Vai falando. para a night, né? Eu escuto muito alguns pacientes falar assim, vou para a night. Vai para a night, isso. Foi para a night com meu crush. Então, vamos lá. O casal chega lá e começa a beber. Começa a usar droga, né? Êxtase, ou M1, MDA, né? Que faz parte, né? Faz parte da cultura da balada, né? E daí a pouco, um começa a ter ciúme do outro, um começa a brigar com o outro, porque ela olhou para fulano, ou a fulano olhou para o cicrano, e aí começa a briga, tá? Aí um ou outro pega o carro, tá? Sai a toda velocidade, ou os dois, toda velocidade, sofrem um acidente, pode matar alguém e pode morrer no acidente. A gente vai ver os mortos lá no acidente, ou o pessoal chegando no hospital todo arrebentado. E depois a gente descobre que tudo começou com uma dessimbiotização abrupta, que as pessoas não tiveram condições de lidar com frustração, né? Então, essa história, eu enfatizo a história da simbiose. Nós vamos encontrar, né, em muitos casos, talvez na maioria dos casos que a gente vai ver. Isso não está na literatura. A gente está começando a surgir na literatura aí com meus trabalhos. E não é que eu descobri isso, já Freud já descobriu isso. Freud tem um trabalho de 1920 que se chama Análise de uma Menina Homossexual. Não sei se vocês conhecem. Essa menina se apaixonou por uma senhora bem mais velha. E, e essa senhora, segundo Freud, né, que fez a análise da menina, a análise naquela época eram algumas sessões, né? 10, 15, 20 sessões. E o Freud diz que essa mulher era uma mulher narcísica, né? Que era conhecida na sociedade de Viena, né? E certamente a menina se apaixonou pelo narcisismo da narcísica. Vocês já repararam que vocês se apaixonam por narcísicos, né? Aquele homem poderoso, forte, rico, que vai dar a vida mais famosa para vocês, você se apaixona por ele, né?
porque ele vai levar vocês para o céu, né? Então, essas personalidades narcísicas, elas também são muito sedutoras, mas elas não estão querendo vocês. Elas querem vocês como prolongamento deles, para uso e abuso. E vocês podem se deixar usar e abusar com a maior felicidade, né? Porque ele vai dar tanta coisa boa para vocês, né? Geralmente coisas materiais. Mas esse de novo, um parênteses. Eu vou desviando do assunto, né? Eu vou voltar para o assunto, senão não vai dar tempo. Então, essa menina, ela pediu ajuda e eu vou apenas complementar que existem outras formas de manter a simbiose. Uma forma que eu acho fantástica, elas engravidam e elas ficam ótimas, porque elas se sentem preenchidas pelo bebê. Nesse momento, elas são gente. Todas vocês que ficaram grávidas provavelmente se sentiam superiores, né? Aquela barrigona, né? Invadindo. É orgulho, né? Orgulho de sentir que vocês estão cheios de vida, né? Então, a gravidez aí é um problema de saúde pública. Nós não vamos, não vamos evitar a gravidez precoce dando anticoncepcionais, porque é uma ambivalência. A menina quer ficar grávida para segurar o namorado, ou mesmo que o namorado vá embora, ela se sente superior. Depois que o bebê nasce, ela não tem condições de dar conta em geral, porque ela não tem mente suficiente, né? E ela vai grudar no bebê. E aí nós vamos ter a próxima geração de pacientes que são chamados limítrofes ou borderline, que não é disso que eu estou falando. Configurações borderline, que a pessoa não tem estrutura suficiente para viver no mundo triangular, no mundo em que o outro é outro. Além do bebê, essas meninas e meninos são facilmente cooptados por grupos fanáticos que são donos da verdade. É o caso de menino que entrou na internet e ali se sentiu realizado. Ele estava num mundo perfeito, né? Todo mundo pensava como ele e todos sabiam como eliminar os inimigos. Então, esses jovens são facilmente cooptados por grupos fanáticos religiosos ou ideológicos. Religiosos fanáticos. O sujeito vai entrar vai ser homem-bomba lá no Oriente. Eu tenho o caso de uma menina que eu vou descrever no livro, outro livro, baseado em fatos reais. A menina aqui no Brasil, ela tinha muita dificuldade com a sexualidade dela e ela sofria bullying das meninas porque ela nunca tinha transado. Não. Aí ela vai para o grupo fundamentalista islâmico, usa burca, né? E lá ela é considerada superior, não vai sofrer assédio sexual, ninguém vai cobrar que ela transe com ninguém, e ela vai se sentir superior, porque ela está próxima, está seguindo as regras do Islã. Então, só para dar alguns exemplos. É, eu tenho a impressão que eu vou deixar. O caso do menino, não, o menino que. Vamos voltar ao menino. Esse menino, então, ele fez um grupo com o terapeuta, com o analista, e o analista percebeu, mas se deixou usar, ficou uma figura idealizada, né? E ele foi aproveitando a terapia com esse analista ainda que idealizado, porque o analista, evidentemente, tentava mostrar para ele a idealização, foi acolhendo as características dele. E ele contava que a mãe não deixava que ele tivesse vida própria, não deixava que ele saísse. Ela ficava desesperada quando ele saía. E ela
queria saber com quem saía, queria o telefone de todo mundo. Estava o tempo todo desesperada, querendo saber onde é que ele estava. Né? E à medida que a terapia foi avançando, ele começou, de alguma forma, a tentar se separar dessa mãe, ou tentar ter uma vida própria. Nesse momento, a mãe proibiu que ele continuasse a terapia. Não teve jeito. Ele teve que obedecer à mãe. Anos depois, o terapeuta descobre que, lendo o jornal, que ele tinha matado a mãe e se matado. Isso está publicado. Então, o que que aconteceu? A gente pode voltar à história. Tá? A simbiose entre filho e mãe, indiscriminados, ele não vive sem ela não vive sem ele. Quando ele começou, graças à análise, a querer se dessimbiotização, a mãe não suportou, trouxe ele de volta. Depois nós não sabemos muito bem o que aconteceu, mas eles continuaram simbiotizados no outro mundo, né? A vida continua no outro mundo. E agora, para terminar, eu espero ter convencido vocês, então, que o suicida não quer morrer. Então, o que que ele quer? Ele quer fugir de um sofrimento insuportável. Ele não quer morrer, ele quer fugir de um sofrimento insuportável. Por isso que eu falo para vocês, o suicídio não é problema. O nosso problema é o sofrimento que leva ao suicídio. Porque esse sofrimento pode levar a muitas coisas. Pode levar a suicídio, pode levar a homicídio, pode levar a psicose, né? Pode levar a atuações, pode levar a criminalidade, pode levar a doenças mentais as mais variadas. Alguns vão escolher também um ato suicida. Então, eu fico às vezes preocupado com os setembros amarelos, porque o setembro amarelo fica o tempo todo tentando falar do suicídio, evitar o suicídio, e não sei o que é o suicídio, suicídio, e às vezes as pessoas esquecem que o suicídio é apenas a ponta do iceberg. Não temos que nos preocupar com o suicídio, temos que nos preocupar com os fatores que levaram essa pessoa a isso. No setembro amarelo, aumenta o número de tentativas de suicídio. Aumenta, está provado. Por quê? Porque as pessoas percebem que agora, quem sabe, elas possam obter ajuda. Elas morrem por brincadeira. Então, o setembro amarelo está sendo questionado no sentido de quanto nos estamos ajudando, quanto nós estamos estimulando. Não acho que o setembro amarelo deva acabar, mas ele tem que as atividades, né, que são feitas muitas atividades, têm que ser feitas por pessoas que conhecem o tema. E o exemplo típico, né, o coitado, eu vivi isso, agora me lembrei. A professora, com a melhor das intenções, pediu para os alunos fazerem um trabalho sobre suicídio do Setembro Amarelo. Né, e falou: vocês vão lá no Google e procuram. Né? Os meninos, o que encontraram no Google? Um monte de sites ensinando como se matar. Sites ensinando, estimulando o suicídio. A professora, coitada, ela não tinha condições de coordenar um trabalho sobre um tema que ela mal conhece, ou que talvez até traumatize, né? Então, o que que aconteceu? Os alunos ficaram sabendo muito mais sobre suicídio antes. Ninguém tinha pensado em suicídio antes. Depois do Setembro Amarelo, as pessoas começaram a pensar, ué, interessante, né? A gente pode se matar também, ou tentar suicídio. É claro que isso não é uma rotina, mas a gente tem que tomar cuidado com. Vamos conversar sobre suicídio. Vamos conversar sobre suicídio.
mas vamos conversar do ponto de vista da psicanálise, dos fatores, do que os estudiosos sabem, do que a gente tem de experiência. E não vamos conversar sobre o suicídio. Oh, você não pode se matar. Oh, a vida é linda. Olha que maravilha. Você tem futuro pela frente. Estamos fazendo uma caricatura. Não é bem isso que acontece, mas poderia acontecer. Então, eu estou dizendo para vocês que a gente vai encontrar uma grande proporção de atos suicidas consequentes à ruptura da simbiose, a terrores de aniquilamento e a fuga do sofrimento. Então, basicamente, se você tem um órgão que te dói, você arranca o órgão. Se você tem uma perna que te dói e não consegue tirar, você arranca a perna. Né? Se você tem um olho com câncer, você arranca o olho. Se você tem uma mente que te faz sofrer e o sofrimento não para, você mata a mente, mata. E no fundo, no suicídio, nós matamos o agente de percepção do sofrimento. Nós matamos nossa mente, matamos o nosso corpo. Né? Poderíamos cegar-nos se o trauma fosse só nos olhos. Mas se o trauma está na mente toda, nós temos a fantasia que se nós tirarmos a mente, acaba o sofrimento. Só que nós não temos consciência que quando a gente tira a mente, a gente morre como um todo. Porque a gente não sabe que a morte, nós não temos representação mental da morte. Ninguém sabe que a morte. Então é uma coisa muito teórica, né? Então, quando a gente consegue aprofundar numa análise de um paciente desses, a gente vai vendo que não é a morte que eles estão procurando uma vida idealizada, uma vida fantasiada que talvez tenha sido a vida intrauterina, ou a vida antes da pessoa nascer, aí vamos entrar em áreas que são tão desconhecidas que a gente não ousa entrar, né? Áreas do que acontece, com quem somos nós antes da fecundação. Né? Existíamos em potencial, nós não sabemos. Então eu vou parar por aqui e vamos conversar, bem? Só, obrigado, né? É muito esclarecedor, né? Até mostrar a diferença, né, às vezes de dizer que é uma coisa muito simples, né? E é uma coisa tão séria a ser pensada, né? Eu vou deixar o pessoal falar. Alguém gostaria de começar trazendo alguma questão ou alguma dúvida, o que remeteu aí dentro de vocês? Ou pode abrir o microfone ou levantar a mãozinha. Oi, Cassorla, Michele aqui, um prazer te ouvir novamente. E, assim, o que me estimula, o que está me instigando aqui a pensar nessa noite, especialmente essa noite que a gente está conversando sobre essas questões, é sobre esse. Eu fui coordenadora da atenção primária durante um bom tempo. Sou enfermeira e estudante de psicologia. E aí a gente tinha, dentro das ações da POEPS, que é uma política nacional de promoção de saúde, essa questão da prevenção do suicídio nas escolas. Então, isso sempre foi um tema muito sensível para mim, não é? Então, eu fico pensando como que as escolas poderiam trabalhar o tema de prevenção do suicídio, que a senhora acabou de falar, mas isso é uma política nacional, é isso que me preocupa. E até que ponto realmente a educação está preparada para trabalhar essas questões, né? Eu falo, porque eu já fui coordenadora de um setor que se falava sobre como trabalhar isso nas escolas. Nós éramos parceiros das escolas. Michele, Eu fico pensando em que pontos a psicanálise poderia ajudar as escolas nesse sentido, sabe?
você já deu, assim, algumas direções, né, de como a gente pode trabalhar. Mas eu vejo ainda a psicanálise muito dentro do consultório, né, e pouco nos serviços escolares, assim, especialmente agora a gente falando que a psicologia tem sido convocada a estar nas escolas, não é? E o troca celular, ele é melhor. Hum. Um desafio para a Cristina seria: vamos conversar sobre aplicações da psicanálise na sociedade? Como passar o conhecimento psicanalítico para a sociedade de uma forma que não seja exibicionista, né? Não, a palavra não é certa, de uma forma que não seja, que não traga anticorpos. Aquele psicanalista que vai lá se exibir por seu conhecimento, mas aquilo não faz o menor sentido para quem está assistindo. As pessoas acham maravilhoso, mas não sabem o que fazer com aquilo. Então, como traduzir isso numa linguagem, né, que seja compreensível pelo outro? E a gente só vai saber se a coisa partir, se a gente conhecer o outro. A gente não pode chegar, a Michelle sabe disso. O psicanalista não pode chegar numa instituição de cima para baixo. Eu vou ensinar, eu vou preparar as pessoas para isso. Não é assim que se trabalha, é o contrário. A gente chega na instituição e fala: eu vou conhecer essa instituição, vou conhecer quais são os problemas dela, vou conhecer como que as pessoas lidam com isso e vou ajudá-las a, com os recursos que elas têm, desenvolver esses recursos, né? Então, né, Michelle, não sei se faz sentido. É claro que os professores, coitados, não têm condições. Então, eles antes têm que ser treinados, mas eles têm que ser treinados por gente que fale a mesma linguagem deles, né? E se eles não se sentirem capazes, vai lá o profissional de saúde mental trabalhar com os meninos. Mas aí que está a dica, que eu acho que é super importante. Primeiro dia de aula, olha, o suicídio decorre de sofrimento mental, sofrimento emocional, ou físico, né? Pode ser dores terríveis. Então, nós vamos falar sobre sofrimento emocional e não sobre suicídio. O suicídio está aí. Sofrimento emocional, aí você vai ter tudo. Os meninos e as meninas vão falar dos sofrimentos que elas têm e a gente desmistifica que tudo acaba em suicídio, porque na maioria das vezes não acaba em suicídio. Que acaba em suicídio é uma proporção muito pequena do sofrimento emocional. E aí os meninos vão falar sobre os pais, sobre a sociedade, sobre os conflitos escolares. E você vai abrir espaço para as pessoas falarem e pensarem. Eu, pessoalmente, sou contra qualquer tipo de palestra educativa. Eu não gosto. Que é muita superioridade. Eu vou educar as pessoas. Eu posso esclarecer as pessoas, eu posso ajudá-las a pensar, mas a partir do mundo deles, né? Bom, eu estou me colocando aqui. Não acho que pessoas que pensem diferente de mim estão erradas. Elas podem também ter outros jeitos, outras maneiras de abordar que também funcionem. Mas eu falo da minha experiência, né? Ótimo, Mas, obrigada, Cassandra. mas é Faz tranquilo. sentido, Michele? Faz bastante sentido, muito mesmo. Uma vez eu ouvi uma frase de um psicanalista, não me recordo agora o nome, que ele fala assim que a psicanálise, no ambiente coletivo, ela precisa levar o divã não é só você chegar com o divã na Kombi, você tem que sentir e ouvir o ambiente. Ouvir as necessidades daquele ambiente, que coincidem muito com aquilo que você trouxe também, da minha questão. Muito obrigada. Mas o psicanalista trabalha ouvindo, né? O psicanalista ele está treinado a ouvir. Ele está treinado a ouvir nas entrelinhas o que ele ouve. Ele tenta captar alguma coisa que o paciente talvez não esteja percebendo e a gente mostra para ele, né? Então é a mesma coisa na comunidade.
Caçola, eu penso também que a sua dica, né, expande a possibilidades, né? Você está trazendo uma coisa transformadora, né? Essa possibilidade de levar de forma diferente para entender o que que é que está por trás dessa palavra suicídio. Então, eu acho que é importante, né, abrir essa possibilidade de mudança, né? Alguém mais gostaria de falar? Bom, eu vou falar uma coisa que eu fiquei aqui instigada, Caçola. Me veio aqui, né, à medida que você falava, e agora com a fala da Michele, me veio aqui a lembrança de coisas que a gente escuta desde a nossa clínica, com a família do suicida, né? Ou nos consultórios médicos, psiquiatras, certos jargões, né? Sobre que bobagem, né? Ele só queria aparecer. Ah, se ele quisesse morrer mesmo, né? Ele tinha morrido. Que bobagem é essa? Ah, ele é um menino muito trabalhoso, ele quer dar trabalho, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Eu Essa acho que você mesma já respondeu, né? Isso é absurdo, né? um absurdo. Que aí você não está ouvindo. Isso até que seja, pode ser até que tenha um quê de verdade, né? Mas não é Uhum, só isso. A mente é muito mais complexa. Às vezes aparece a ponta do iceberg, que pode ser sim que a pessoa queira chamar atenção. Não estou dizendo que não queira chamar atenção, mas nosso problema não é esse, não é acusar a pessoa. Por que que ela precisa chamar atenção? Por que que ela precisa chamar atenção dessa forma tão terrível? Então, nós psicanalistas não trabalhamos com respostas, nós sempre trabalhamos com perguntas. Mas o que tem por trás disso? Né? E quando a gente identifica alguma coisa, a gente fala, e o que tem por trás disso aí também? E que mais que tem por trás? E que mais, e que mais, e que mais? Isso não acaba nunca. Então a gente abandona a questão de julgamento, né? O psicanalista não julga, isso não é área de psicanalista, isso é área de polícia, de pai, de mãe, de juiz, né? O psicanalista não julga, acolhe as pessoas do jeito que elas são, né? E o psicanalista não dá conselho também. Porque os conselhos que a gente for dar para o nosso paciente, ele já está cansado de ouvir. Ele já ouviu tanto que ele resolveu procurar um analista para ver se ele ouve alguma coisa diferente, né? Então foi bom você lembrar isso. Então isso tem a ver também com uma negação do sofrimento do suicida, que pode até ter um que, vamos dizer assim, eu não gosto da palavra manipulativo, mas tem um que mais agressivo, mais que incomoda, né? Nós sabemos, né, que o suicida sempre foi punido, né? Os suicidas não podiam ser enterrados em cemitério, os suicidas muitas vezes eram punidos no seu corpo, né? Eram desmembrados. As famílias dos suicidas tinham que dar seus bens para o Estado e para a igreja, né? Por quê? Porque o suicida, a sociedade capta o lado agressivo do suicida, né? Vocês vão ver, né? Eu estou falando coisas que estão nos livros que eu publiquei, né? Toda essa história do suicida, as reações da sociedade suicida, né? Tem uma história bonita, né? Que em Roma antiga, o imperador Adriano, ele, ele criou uma lei dizendo que todo mundo que tentasse suicídio seria punido com morte. Não, não é engraçado? De certa forma, mostrando que o desejo do suicídio não é morrer, né? E na época o motivo era, como sempre, era financeiro, porque as pessoas que tentavam, que queriam morrer, ou eram escravos, e a morte de um escravo dava muita despesa para o dono, né? Ou eram soldados, né? Soldados que queriam se livrar, né, das batalhas. Então era muito ameaçador, né?
Os negros, coitados, né, que foram escravizados, né, tem muito suicídio. Eles tinham que se livrar da escravidão, né? Tinha o banzo também, né? Que o banzo é a melancolia. Você sabe o que é banzo, né? Já ouviram falar esse termo? Então, para esse negro que tinha perdido as origens, sua família, era desumanizado, né? Aí nós estamos numa outra área, né? Do pessoal que tem que quer morrer porque não vale a pena viver, né? Está no campo de concentração, está sendo torturado, está sendo atacado, né? Está sendo desumanizado. Aí ele vai morrer, porque esse mundo não vale, não tem nada para se encontrar nesse mundo. E o banzo, que era a melancolia, os negros, né? Eles acabam morrendo de morte natural, mas a gente sabe que que tinha um componente autodestrutivo. Vocês vão ver no livro também relatos, né, de povos primitivos em que o indivíduo quebrava um tabu. Tabu é alguma coisa proibida por aquela sociedade, né? Em seguida, ele deitava na rede e morria. E todo mundo sabia que ele tinha morrido porque ele tinha quebrado o tabu. Não é que a quebra do tabu o matou. A culpa dele fez com que ele desejasse morrer. Porque ao quebrar o tabu, ele nunca mais seria aceito na sociedade na qual ele vivia. Vocês percebem que a correlação entre fatores individuais, sociais e culturais é imensa. Então, seguindo um pouco a linha da Cristina, as pessoas também falam: ah, ele se matou porque é a namorada. Ele se matou porque perdeu o emprego. Né? Ele se matou porque teve uma decepção com alguém. Não. Isso é o fator desencadeante. Mas o fator desencadeante pode até nem ser, né? Mas vamos supor que seja. Mas em cima do fator desencadeante, nós temos uma história de vida que vem desde antes dele nascer, transgeracional, tá? Das várias gerações, dele bebê, da infância, da cultura em que ele viveu, de todas as experiências que ele viveu. E quando chegou a hora da decepção amorosa de perder o emprego, ele não teve condições de lidar com isso por causa de toda a história anterior. Então, não foi a causa, foi desencadeante. Vocês veem que a coisa vai ficando mais complexa, mas ao mesmo tempo mais rica, né? Porque não é tão simples, não é simplista. De qualquer maneira, há métodos que podem diminuir a taxa de suicídio, né? Primeira, desarmamento. Quanto mais armas existem numa sociedade, a taxa de homicídios e suicídios é maior, que é mais fácil. Por exemplo, a quantidade de policiais que se matam é imensa. Esse é um problema, epidemia nas polícias militares de todos os estados, são epidemias. Não é que a vida deles é bem traumática, né? Eles estão sempre vivendo no meio do terror, do bandidagem e tudo mais. Mas eles têm arma. Então, quando a pessoa não tem arma, diminui. Então, lugares icônicos, né, que as pessoas se matam, né? Aquela ponte lá em São Francisco que as pessoas se atiram, em São Paulo, antigamente era Beto do Chá, né? São imitações, às vezes, identificações. Então as pessoas ficam por ali, né, evitando. É, hoje em dia você não encontra mais remédios vendidos em vidros, em que você tem um monte de comprimidos juntos. Cada comprimido é embalado individualmente. Então você tem que apertar para tirar um. E às vezes no auge daquela
trauma, que você quer morrer, mas é uma coisa abrupta, aguda. O trabalho que dá ficar tirando cada comprimido acaba fazendo com que a pessoa tenha um tempo de repensar um pouco sobre isso. Isso na Inglaterra eles fizeram um trabalho sobre isso, mostrando, né, que depois que esses comprimidos foram mais difíceis de serem obtidos, diminuiu as taxas de suicídio pelo uso desses comprimidos. Mais alguma coisa, né? Depois eu paro. As taxas de suicídio estão diminuindo no mundo todo, porque a Organização Mundial de Saúde, a OPAS, estão mais alertas, mas aumentam entre os jovens. Então, nós estamos aqui com um problema. Que fatores fazem com que os jovens se sintam mais traumatizados ou tenham menos condições de lidar com traumas? Esse é um dos temas que a gente tem que ficar alerta. Entre os índios, né, as taxas de suicídio são imensas, 100 vezes mais do que entre a população normal aqui, principalmente aqui em Dourado, no Mato Grosso, né, que tem um grupo de Guarani Kaiowá, já faz décadas que as taxas de suicídio são imensas. E não é só aqui. Em todos os países, os indígenas, Estados Unidos, Austrália, né? E não é difícil de ver o fator social, porque aí a pessoa perde suas raízes e fica meio perdido no espaço, né? Fica mais ou menos como o menino ali que precisa simbiotizar-se. Então eu vou parar para ver se vocês têm mais alguma questão. Ah, bacana. Eu acho que a Maria Raquel tinha levantado a mão e depois ela baixou. Eu É, queria fazer uma pergunta também. eu vou seguir assim, ó, a Maria Raquel, que ela tinha, acho que ela baixou a mão depois, a Mariana e a Jucimar, tá? Vou seguir essa ordem. É porque a Maria Raquel levantou a mão e abaixou, tá? E aí eu não falei. Maria Raquel, fica à vontade. Boa noite. Eu gostaria de perguntar se existem algumas características, né, que a gente pode observar no decorrer da vida da pessoa, ou, por exemplo, eu sou professora, né, em primeira formação, atualmente, nos últimos 20 anos, psicóloga, e a gente atende, né, às vezes adolescentes e passa um pouco essa preocupação. E sempre existe um receio, então quando eu percebo alguma coisa, às vezes chamo os pais, pergunto do comportamento em casa, né? Alguma coisa a mais tento levantar. Mas é assim, a pergunta básica seria: existem características, né, como o professor disse, é uma história de vida que pode ser até pregressa, né, transgeracional, que a gente possa observar desde criança, ou não. Cada fase da vida é uma. Se você conhece as fases da vida, você vai perceber quais é aquelas que estão desviantes, né? Que desvios consideráveis, né? Então, basicamente, você tem que identificar sofrimento mental, né? Sofrimento emocional. Se a pessoa está sofrendo. Cada pessoa vai manifestar seus sofrimentos de formas diferentes, né? Tem alguns que são barulhentos, né? Berram, choram, gritam, brigam. Esses são até bons, porque a gente já estão pedindo ajuda de alguma forma, né? Eles estão reclamando que o mundo não os ajuda, não os entende. Não quer dizer que o culpado seja o mundo. Talvez seja a mente deles que não conseguiram lidar com esse mundo, né? Existem outros que se isolam. Esses são os mais perigosos, né? Porque às vezes o isolamento passa desapercebido porque eles não incomodam, né? Mas aí a família, o professor percebe, né? Que aquele menino já está mais devagar, está mais triste, mais deprimido, já não se relaciona com os demais, né? Aí o problema não é suicídio, o problema é que tem sofrimento mental. Então nós teríamos esses dois extremos. Alguns falam, né? Melhor morrer, feita não vale a pena,
Mas como todos nós falamos isso em alguns momentos da nossa vida, né? Tem que ser uma coisa que a gente perceba que está ali cronificando, né? Enfim, os pacientes em geral nos pedem ajuda, nos dão algumas pistas, mas não para o suicídio, sofrimento mental. Se a gente esperar chegar no suicídio, aí houve alguma falha na identificação e na prevenção, né? Fora aqueles Exato. casos mais marcantes, né, do sujeito que passa, de repente, a gente percebe que está drogado, que ele está alcoolizado, né, e está saindo do mundo. Não quer dizer de novo que ele quer morrer, mas ele está sofrendo, né, está se anestesiando. É por aí. Hum. É, Maria Raquel, acho que respondeu, né? Sim. Mariana, você quer fazer a sua pergunta, trazer as suas questões? Quero sim. Primeiro eu quero agradecer por, né, tanto ensinamento maravilhoso, assim. Hum. Mas Eu eu só queria. estou só vendo, tô vendo só teu óculos. Você tem E que. agora? A minha Ah, câmera agora tá sim, assim, agora você está. é, Agora é só tua boca. Tá, agora ficou. eu sou muito agora deu, né? Eu queria perguntar para o senhor sobre os que ficam, né? Que a gente Uhum. fala sobre o suicídio. Eu queria saber sobre os que ficam e o que o senhor pensa sobre o título que eles dão para os que ficam sobre os sobreviventes do suicídio. Bem, eu nunca tinha ouvido esse termo, mas você tem razão, né? Não é difícil, né? A gente imaginar o impacto, né? Primeiro você perde uma pessoa querida, né? Tem o luto. Mas não é um luto simples, é um luto muito mais complicado, porque como nós vimos, o ato suicida ele é muito agressivo. Mesmo que o paciente não nos culpe diretamente, ele está nos dizendo que nós fracassamos. Senão ele não teria se matado, né? Mesmo que ele diga, escreva, eu sei que vocês fizeram tudo o que foi possível, eu sei que vocês me amam, mas eu não aguento mais. Então, é impossível para a pessoa falar, bom, eu fiz tudo o possível, mas não foi suficiente, né? Então, vem sentimento de culpa, dependendo aí da personalidade, da história de cada das pessoas que conviveram com o suicídio, um vai reagir de uma forma melhor, outros vão se sentir muito mal, vão ter lutos mal elaborados, ter medos de repetir o ato. Mas se alguém na minha família se mata, eu também corro esse risco, né? E se há vários suicídios na família, esse medo ele é mais do que compreensível. Então, é um trabalho de luto bem complicado, ou mais complicado que o normal, e essas pessoas precisam de ajuda. E aí nós vamos passar para as equipes de saúde, que também vão sofrer terrivelmente, porque o paciente, ele de repente desaparece e a culpa a equipe de saúde se sente responsável e culpada. Então são lutos difíceis. Às vezes o sábio acaba se matando também por culpa, faz um luto patológico, né? Na mesma linha da melancolia do Freud. Então, na prática, né? Cada vez que ocorre suicídio, o grupo, os alunos da escola, por exemplo, família, eles têm que ter um acolhimento, pelo menos para poderem falar sobre seus sentimentos, poderem descarregar, poderem transparecer, e a gente vai acompanhando por algum tempo, e eventualmente algumas pessoas podem demandar ou se oferecer terapias mais individuais, né? Mas é uma situação de crise. Aconteceu um suicídio na escola, tem gente especializada nisso, né? Suicídio na escola a gente já é chamado. O que a gente vai fazer? Não, a gente não vai fazer nada, não vai dar aula sobre suicídio lá, pelo amor de Deus, não é isso. É ir lá para ouvir, né?
É possível que muitos de vocês tenham tido suicídios próximos, família, e as pessoas que vêm ouvir sobre suicídio é porque elas passaram por situações desse tipo, né? Então, nós que falamos sobre suicídio, temos também que ser muito cuidadosos, porque dependendo que a pessoa, o que a gente fala, o que a pessoa está ouvindo, né? Por exemplo, eu fiquei incomodado no início da palestra, porque eu enfatizei a agressividade do suicida. E depois eu tentei corrigir, né? Não é que o suicida ele é agressivo porque ele é malvado. Ele é agressivo porque o ato suicida é agressivo e porque ele pode estar muito ressentido, não necessariamente porque as pessoas o maltrataram, mas mais porque a sensibilidade dele era talvez exacerbada. Ele não tinha condições de lidar com a realidade, né? E que eu estava falando quando eu falei, as mães não são as culpadas. A família não é a culpada. Ninguém é culpado de nada. As coisas aconteceram. Todo mundo fez aquilo que foi possível. Talvez pudesse ter feito mais, sempre a gente pode fazer mais, mas a gente não sabe direito o que está acontecendo. Então nós temos que tentar lidar com as pessoas e mostrar que elas são apenas seres humanos, são deuses que podem adivinhar que alguém vai morrer, que eu vou salvar a vida de alguém, e que se eu não salvar a vida de alguém, sou culpado. Não, a gente é apenas ser humano bastante limitado e a gente não tem capacidade de perceber tudo. É isso. Isso que a gente tenta fazer com os sobreviventes, né? Isso não é só suicídio, é tudo. Tudo na vida é assim. Acho que a gente vai eliminar a palavra culpa, né? Não tem jeito de eliminar porque a gente sente culpa, mas, por favor, vamos ser um pouquinho mais tolerantes com a gente mesmo e poder se perdoar por não ser todo poderoso. Que bonito, Caçola. Nossa, Às vezes eu brinco com o paciente, eu quero fazer análise. Fala, não, eu aconselho você não fazer análise. Por quê? Porque você vai deixar de ser Deus. Você vai virar apenas o ser humano. uhum, É um risco. muito bonito isso, né? Muito humano isso. Muito bonito. A gente, né? Você mexe muito com a gente, suas palavras. Vou passar a palavra para a Jucimara. Jucimara, fica à vontade. Muito obrigada, muito bom ouvi-lo. A pergunta existe um fato que gera um impacto enorme num grupo relativamente pequeno e coeso. Como eu poderia contribuir, primeiro? E qual o senhor acha que é a atitude correta diante dessas crianças de 8, 9, 10, 11 anos, e para as quais eu percebi esse cerco que me parece muito frágil? Porque se duas crianças viram, em algum momento isso escapa. Qual o preço dessa mentira? Qual é a mentira? Bem, é difícil, né, dar uma receita, né? Acho que basicamente é escutar, né? Mas cada criança pertence a uma família. Cada família tem sua maneira de lidar com traumas, né? Tem famílias que negam, tem famílias que preferem que a criança ache que é acidente, tem outras que... E não somos nós que vamos julgar isso, né? Vamos ter que acolher as famílias do jeito que elas são, né? As crianças entre si, elas vão interagir. O que é importante é que todos os adultos fiquem de olho nas crianças, né? E tentem responder aos questionamentos deles, que não vão surgir aos pouquinhos, né? Eles também estão elaborando. Você tem que se preocupar com a tua filha só. Não se preocupa com seus filhos. Claro que você não vai deixar de ouvir uma outra criança que esteja por ali.
você vai ouvir. Só o fato de ouvir da própria pessoa poder colocar em palavras já é altamente terapêutico, porque nós também não sabemos o que falar. Quem somos nós para saber? Então não vamos dizer que a gente não sabe muito bem o que aconteceu. Mas por que que as pessoas fazem isso? Olha, cada caso é um caso, a gente não sabe. Deve ter havido algum sofrimento aí, mas a gente não sabe, a gente não sabe, a gente não sabe. Fala para sua mãe também, que você não sabe. Mas interessante a sua mãe falar da coragem, né? Tem sempre aquela frase, né? O suicida é corajoso ou é covarde, né? É duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue lidar com a realidade, então ele teve a coragem, né, de se matar, ou a covardia de se matar, né? Mas agora eu estou saindo um pouco do teu tema e estou te dizendo que não vamos juntar todas as crianças e fazer uma palestra sobre suicídio. Não, acabei. Mas, se houver espaço, pode ser que algumas crianças topem, né? Conversar em algum momento, mas não tomar as 30 como se fosse, você falou coeso, né? São crianças que brincam juntas, mas não é necessariamente coeso, né? Tem de tudo ali. A individualidade de cada um, né? E, claro, é um trauma coletivo. É só o espaço, né? O espaço de brincar é que é muito comum, foi isso que eu quis dizer. Elas vão se encontrar já já. E aí, quando E alguma elas mãe vão, entra me perguntar o que que eu faço, eu falei, "Ah, é muito pessoal, né? vai observando, né? Vai observando, porque a gente vai aprendendo a partir do que os nossos filhos ou nossos pacientes nos ensinam, né? A gente vai tentando identificar que tipo de ajuda estão pedindo, se não estão pedindo ajuda, porque alguns não querem nem ouvir falar, como se nada tivesse acontecido. Talvez lá no futuro precisem de ajuda, que precisam passar a fase de negação. A gente tem que acolher essa fase também. A fase em que é acidente, tudo bem, não há problema nenhum que a pessoa pense que é acidente. Outros não vão achar. É lidar com a diversidade, né? Eu acho que é o dilema, né? Você vai ter que ficar aberto para isso. Mas um conselho que eu te daria, e você não me pediu conselhos, é que, é que você espere, desde que as coisas vão acontecendo naturalmente, as coisas vão se organizando naturalmente. E se a gente segurar nossa ansiedade em querer ajudar, em querer participar, em querer resolver, as coisas vão tomando. E às vezes a gente é demandado a agir aqui, é uma coisa bem pontual, uma coisa bem pequena, que acaba sendo muito útil, mas não ficar ali, ficar de olho, que vocês viveram, o que vocês viram, né? Acreditar um pouquinho na natureza humana, né? Que nós todos lidamos com tantos traumas na vida e a grande maioria de nós consegue, de alguma forma, superar isso. Obrigada. Simara, difícil, né? A gente já está também terminando o nosso horário, mas eu acho que a Sandra também quer dar uma palavrinha, né, Sandra? Tão importante a sua participação aqui, né? Fique à vontade, Sandra. Acho que eu queria, não sei se tem como, né? Mas se tem uma dica aí do Cassola, como é que fala, né, de um tema com essa profundidade de sofrimento emocional, com essa ternura na voz que a gente vê nos comentários de cada um. É muito interessante que a hora que você estava falando de um menino que se matou e matou a mãe, alguém estava escrevendo no nosso chat que fala maravilhosa, que, quer dizer, essa capacidade de transformar o sofrimento emocional que a gente ouve
mas que acha um ninho tão acolhedor na forma como você trabalha. É, eu não sei se tem dica para isso, mas no mínimo eu acho que a gente precisa registrar, né? Eu não sei se é generosidade que transborda aí, mas acho que a gente falou de temas pesadíssimos e a gente conseguiu ouvir de uma forma muito terna. Acho que não sei se há alguma dica de como é que a gente desenvolve competências assim. Então, mas se não tiver dicas, agradecer mesmo. Muito Você não obrigada. precisa desenvolver isso. A tua fala foi carinhosa. Eu acho que, não sei te dizer. Acho que a gente vai, não sabe mesmo, mas o carinho é mútuo, né? Também as falas da gente são ouvidas de uma forma carinhosa, né? Porque as falas, elas estão entre nós, né? Entre nós. Eu fico contente, eu fiquei contente com a apresentação, eu percebi, né, que as pessoas se envolveram e isso deve ter estimulado muitos pensamentos, talvez algumas coisas traumáticas que a gente não sabe com quem está falando, né? Mas eu espero que essas situações traumáticas sejam bem aproveitadas. E falando nisso, né, que se alguém de vocês quiser falar comigo sobre coisa que não foi possível colocar aqui no grupo, é muito fácil. É só mandar um WhatsApp para mim. Vixe, Que Então vocês mandam, coração. Ai, colocam coisas que a gente não vai falar em público, né? E a gente pode falar. ninguém sabia desse presente, Caçola. Nossa, que presentão, gente, né? Ter essa oportunidade. A Sandra falou de verdade, né? É, as pessoas foram colocando muitos agradecimentos, elogios, a sua fala sensível para um tema que precisamos de falar, né? Precisamos de falar porque a gente precisa de falar da dor, como você falou, Caçola, com tanta sensibilidade, com, com tanta propriedade, né? E, e às vezes a gente desmistificar ou até mesmo o preconceito, né, que vem com o tema, né? Então, eu agradeço demais a sua presença. Eu acho que tinha uma pessoa que tinha levantado a mão, mas a gente já está no. Você quer falar uma palavrinha rápida? Acho que é Patrícia, só para a gente poder encerrar, o Caçola fazer um fechamento, porque a gente já está bem adiantado. Patrícia, Oi, boa noite. Quero sim. fica à vontade. Todo mundo estava interagindo em relação aí ao suicídio, né? Eu tive uma oportunidade que eu gostaria de compartilhar e ouvir um pouco, né? O que o Carsola é, pode estar nos orientando a respeito desse fato que aconteceu. Eu gostaria de É, compartilhar eu com não você. sei de novo, né? Não sei te dizer, mas a gente pode fazer associações. Lembre que quando você tem anóxia cerebral, você tem orgasmo, né? Se lembre que quando uma pessoa enforca, ela tem ereção. Isso aparece principalmente nas figuras da Idade Média, né, que está lá enforcado, né? E existe, inclusive, atos suicidas em que... suicidas não, são acidentes suicidas em que as pessoas fazem uma anóxia cerebral e isso dá excitação sexual. Entre casais, às vezes, se faz isso, né? Então, é o ato dizer que o risco de morte existe e você sente um orgasmo por causa da anóxia cerebral. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é que, infelizmente, há pessoas que se sentem mais vivas depois de mortas. Né? Elas estão sendo vistas, ficam importantes, né? São pessoas coitadas, né? A gente fica com pena, que não tem uma sensação de não existência
Então elas têm que fazer atos dramáticos, né? E você vai ver na internet, né? O sujeito tenta se mata e aí ele fica famoso na internet. Toda a fama que ele nunca tinha tido, vai ter, né? Imagina quem está assistindo isso. Então também é um ato agressivo e você trouxe uma outra vertente, né? Isso pode fazer a pessoa sentir prazer, porque ela existe. O suicídio do presidente Getúlio Vargas é bem típico, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas ele foi pego em uma situação de corrupção muito grande e as pessoas queriam que ele saísse do governo e, e aí ele fez um ato dramático, né? Ele se matou, mas ele escreveu: saiu da vida para entrar na história. Então, ele ficou mais famoso depois de se matar. Enfim, cada caso é um caso, né? E a gente vai juntando todos os casos, a gente vai imaginando mais ou menos como essas mentes funcionam, mas a gente não pode generalizar. Obrigado pela pergunta. Aliás, obrigado a vocês todos pelas perguntas, pelo carinho que vocês demonstraram, né? E foi um grande prazer. E como eu disse no início, eu senti muita falta de pão de queijo. Mas vocês Não vai faltar, não vai faltar na no, oportunidade. na próxima vez a gente faz presencial, a gente se encontra em algum lugar, Tá certo? marcado, tá marcado. Ah, pede moleque também. Já que vocês estão generosos. Me passa seu endereço que eu vou te mandar pelo correio. Olha, pronto. Nós vamos ter que Tá, imaginar a gente chegar lá, né, isso. Que eu gente? sou de BH, eu mando Tá, isopor Tá aí pra você. bom. obrigada. Se você for me mandar, combina entre vocês, senão eu não vou dar conta de comer tudo, né? Tá. Vamos. Ô, Tá Caçola, mas bom. Um muito abraço para vocês obrigada. todos, principalmente para Sandra. Foi um prazer te encontrar de novo, Sandra. Para você Obrigada. também, Cristina, e para todos vocês.